Como vocês sabem, a cannabis, o cânhamo, é uma matéria-prima muito útil e absolutamente versátil. Ela pode produzir insumos para a cadeia de construção civil, bioplásticos, combustíveis, indústria têxtil e outras muitas mais. Ou seja, é toda uma economia, é uma matéria-prima transversal que consegue atuar em diversas indústrias. O objetivo do Observatório de Economia da Cannabis, que é a instituição que eu fundei e em que atuo, é justamente mapear essas cadeias produtivas e, bom, fomentar os mercados da cannabis de maneira humana e sustentável. Que é economicamente viável é um fato. Na verdade, existem projeções de que vai chegar a mais de $1 trilhão de movimentação em toda a indústria da cannabis por ano. Além disso, é uma oportunidade de buscar fazer uma economia diferente, economicamente sustentável, mas também ambientalmente sustentável e também no nível humano. Hoje a economia ela funciona de maneira linear. A gente extrai, produz, consome e descarta. Na natureza não existe descarte. Se você observa como funciona a natureza, ela funciona no modelo circular. Tudo acaba se transformando e se reinserindo nas cadeias produtivas do mundo natural. O humano ainda não aprendeu a fazer isso, mas a cannabis pode ajudar esse processo. Tendo uma matéria-prima de origem verde, certamente vai contribuir no esforço de uma mudança de paradigma a nível econômico. Nós aqui da América Latina, na verdade, temos todos os recursos necessários para poder performar de maneira muito positiva na economia da cannabis. Nós temos condições naturais, condições humanas, expertise no caso. Querendo ou não, aqui se produziu muita cannabis ao longo, enfim, desses últimos 100 anos. Bom, é uma oportunidade muito bacana para uma região que majoritariamente funciona com base no setor primário, ou seja, extração ou produção agrícola ou pecuária. A nível de extrativismo, quando há contaminação do solo por metais pesados, etc., a cannabis é uma planta que pode auxiliar bastante na fitorremediação do solo, como é falado dentro da indústria. No nível da produção de insumos agrícolas, bom, não precisa nem falar, é uma planta que tem muitas utilidades, na verdade, de cabo a rabo ou de cola, de bud top até a raiz pode ser utilizada. E no nível da pecuária também existe um impacto, querendo ou não. Basicamente, a semente e as folhas podem ser dadas de ração para os animais. Apesar de que a pecuária também é uma indústria que tem que ser alvo de disrupção, uma vez que, enfim, contribui bastante para a emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, a cannabis vai acabar, de alguma forma, impactando uma série de cadeias produtivas e cadeias de valor. Eu quero enfatizar esse uma série. Já são mais de 20 mil produtos que podem ser produzidos com cannabis. E nesse contexto, é uma possibilidade, uma janela de oportunidade muito bacana para a humanidade reavaliar uma série de outros comportamentos e práticas, na verdade, que, enfim, geraram crescimento, geraram riqueza, geraram qualidade de vida, mas que estão destruindo o ambiente. Ou seja, não são sustentáveis e nem desejáveis no curto prazo, mas que em longo prazo vão ser simplesmente fatais. Durante quase 100 anos de proibição, na verdade, para mais ou para menos, dependendo de onde você coloca o marco de quando começou de fato a guerra às drogas, a cultura da cannabis sobreviveu, o tema segue existindo, simplesmente porque pessoas se recusaram a, enfim, se abster desses hábitos, desse costume, dessa cultura, literalmente, que eles faziam parte. O empresariado agora começa a se inserir, porque, enfim, a gente começa a entender que, além de existir uma possibilidade de legalizar, existem aplicações várias e é um mercado multibilionário. O que é importante, esse é um movimento natural, não há como, enfim, evitar, impedir. O que é importante é simplesmente educá-los e conscientizá-los, aqueles que não faziam parte da cultura da cannabis anteriormente, sobre paradigmas, formas de pensar, enfim, valores que a gente valoriza e que devem ser levados em consideração na hora de fazer negócio. Então, como eu falei, a economia toda pode se transformar, porque nas práticas empresariais que vão ser vigentes dentro dessa economia já não sejam o exemplo a ser dado ao resto do mundo. Ou seja, é muito importante que o empresariado busque não só entender os números, não só entender a atividade empresarial, mas todo o ecossistema, todos os stakeholders, todos aqueles que vão ser impactados de alguma forma. O ativismo, as fundações, o usuário recreativo, que sim, é também um ativista, um desobediente civil, que lutou contra uma política pública equivocada, e eu a classifico assim, sem qualquer medo e sombra de dúvida, e por meio da sua desobediência civil, manteve o tema vivo. E agora, finalmente, chegamos a um ponto de massa crítica em que vai mudar a legislação. Cedo ou tarde, todos estão mudando. O Brasil pode estar como à frente do movimento, à frente não mais, mas como um dos early adopters, ou pode ficar para o fim, como a gente já fez em outros momentos, e que, enfim, hoje, simplesmente nas aulas de história, são motivo de vergonha. É muito importante que o Brasil tome consciência e entenda que é uma oportunidade única de não só reparar danos históricos, mas permitir que o Brasil e a região latino-americana avancem não para uma posição, eu vou usar a palavra subalterna, mas não é subalterna, mas que pouco influente nas cadeias globais, mas sim para uma posição de liderança, de, enfim,
protagonismo de fato e que vai conseguir direcionar para onde vai enfim, esse grande fenômeno que é a legalização da cannabis e a estruturação dessa nova economia e cultura.